os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Agora, meus irmãos, abre aí, meus irmãos, em Lucas 24. Glória a Deus, aleluia. Lucas 24, 49. Achou, diga amém. Amém. E diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, pediu o presidente Robson a ler, porque a versão da minha Bíblia, meus irmãos, é uma versão um pouco diferente, meus irmãos. Às vezes os irmãos podem não entender. A minha Bíblia fala assim, ó. Glória a Deus, aleluia. Eis que envio a promessa sobre vós. Eis que envio a promessa a vocês, a promessa de meu Pai. Permaneça, pois, na cidade que tira Jerusalém, né, meus irmãos? Até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Fala assim: meu Deus, meu Pai, fala comigo através da tua palavra, porque eu creio, Senhor, que a tua palavra é a verdade. Podeis assentar, meus irmãos, desocupe as vossas mãos, e agora eu bato palmas e dá glória a Deus, aleluia. Palmas e glória a Deus. Jesus merece o melhor. Jesus merece o melhor. Abre a tua boca e glorifica. Abre a tua boca e dá glória. Exalta, glorifica. Glorifica a palavra frianda. Aleluia. Meus irmãos, preste muita atenção na palavra do Senhor. As mulheres que seguiam a Jesus. Meus irmãos, olha que coisa tremenda, meus irmãos. Esta passagem aconteceu depois disso. Depois de quê, meus irmãos? Depois, meus irmãos, que aquela mulher, meus irmãos, pecadora, que ungiu aos pés do Senhor. Começou tudo ali. Aquele exemplo, meus irmãos, ali, daquela mulher que ungiu os pés de Jesus, meus irmãos, chamou muita atenção dele e causou inveja nos seus discípulos. Ela, meus irmãos, eles chegaram a dizer, estou resumindo, mas chegaram a dizer: mestre, a derramou esse unguento que poderia ser vendido por muito dinheiro. O Senhor falou: não, vós sempre me tendes, mas essa mulher não. Essa mulher, Jesus quis dizer, meu irmão, que ela estava, meus irmãos, ali perto de Jesus, ela ungiu os pés dele, meu irmão, estava adorando ele, e Jesus disse, meus irmãos, ela estava fazendo algo e preparando ele para a hora mais difícil que ele ia passar. Quem está entendendo diz glória a Deus. Então, meus irmãos, quando nós, meus irmãos, adoramos ao Senhor, meus irmãos, nós, meus irmãos, estamos fazendo o quê? Uma preparação. Observa bem, meus irmãos, que quando, meus irmãos, às vezes alguém pode estranhar o que eu vou falar aqui. Por exemplo, quando a pessoa morre, meus irmãos, ali, meus irmãos, tem tudo uma preparação. Mas só, meus irmãos, o de Jesus foi diferente, meus irmãos. Ele já estava sendo preparado. Tanto, meus irmãos, que ele estava enxergando a hora que ele ia passar. E ele rogou, meus irmãos, ao Pai e tirasse dele esse cálice, sem que ele bebesse. Porque ele sabia que ele ia suportar algo tão difícil que ninguém jamais poderia suportar. E não era, meus irmãos, aquele escravo ali na cruz, não. Não era aqueles pregos, meus irmãos, ali nos pés e nas mãos, não. Não era aquela coroa de espinho, não. Mas era o meu, o seu e os nossos pecados de todo mundo sobre si. Quem crê, meus irmãos, ele está aqui nesta noite para te perdoar. A nova açulheira nesta manhã para te perdoar. Levante a mão aí, bate palma e glorifica e exalta o nome que está na açulheira do Senhor.
meus irmãos, aquela mulher, nem ela, meus irmãos, estava entendendo. Mas ela, meus irmãos, ela queria adorar a ele. Porque, meus irmãos, ela depois, meus irmãos, que aconteceu, eu creio que ela veio entender por que ela estava fazendo aquilo. Está entendendo, meus irmãos? Ela estava adorando ele, ela estava aproveitando o momento, meus irmãos, que ela estava com ele. Ela não sabia se ele ia ter mais esse momento de, meus irmãos, ali, tocar em Jesus, meus irmãos, deve, vivo assim, mesmo, presente. Hoje nós tocamos nele, mesmo, pela fé. Mas ela não decalabaçurianda, ela tocou nele, meus irmãos, ali vivo. E ela pôde sentir, meus irmãos, a unção, a graça, a virtude que estava no corpo de Jesus. Mas nós nessa manhã vamos sentir, meus irmãos, alabastudo de calamaria, a carne dele sendo enxertada em nossa carne pela fé. Nós vamos sentir o sangue dele, meus irmãos, sendo, meus irmãos, colocado em nosso sangue pela fé. Mas só que é um mistério, hein? Quando, meus irmãos, o sangue é colocado no sangue de Jesus, o sangue impuro tem que sair. É por isso que Jesus falou, meus irmãos, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E nesta manhã, esta palavra, meus irmãos, ela está trazendo uma purificação para a calabachanda, alabacaia, para a nossa alma, para o nosso espírito, até calabachurianda. E foi, meus irmãos, por causa disso que ele, meus irmãos, operou aqueles sinais, expulsando aqueles 7 espíritos, meus irmãos, de Maria Madalena. E quando, meus irmãos, Jesus expulsou aqueles 7 espíritos dela, meus irmãos, o que Jesus, meus irmãos, ordenava sempre quando ele operava um milagre? Vai, ofereça a oferta ao sacerdote para que sirva de testemunha. Meus irmãos, Deus tem me trago essa revelação da palavra, meus irmãos. Por quê? Porque o diabo, meus irmãos, ele quer, meus irmãos, assim de todas as maneiras, travar neles, meus irmãos, a vida, tanto espiritual quanto financeira da igreja. E somos nós, não é o tempo, somos nós. Porque, meus irmãos, está na Bíblia. Quando, meus irmãos, nós damos a oferta ao sacerdote que está representando o próprio Jesus, a qual fala lá em Hebreus, meus irmãos, o sacerdote, Melquisedeque, meus irmãos, que é o próprio Jesus no passado. Graças a Deus. A oferta que você está oferecendo é para o próprio Jesus, para que sirva de testemunho para os demais que virão, meus irmãos. Eles vão entender o porquê nós ofertamos. Porque quando a pessoa entende, meus irmãos, que a oferta, meus irmãos, é para, meus irmãos, testemunhar daquilo que Deus faz por nós. Não é que você está pagando a pizza, mas um ato de devoção a Deus, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho, ou seja, seja glorificado em nossas vidas. Quem quer entender? Aleluia! Então, meus irmãos, quando Jesus operou aquele milagre, expulsando aqueles 7 demônios, meus irmãos, aquela mulher, a gratidão dela foi, meus irmãos, largar tudo e seguir a Jesus. E ali, meus irmãos, as demais mulheres, também minha irmã Joana, mulher de Cuso, meus irmãos, que era um discípulo fiel de Jesus, ela passou, meus irmãos, a seguir Jesus. Meus irmãos, ali, o procurador, meus irmãos, da cidade, meus irmãos, ali, de Herodes, Susana e muitas outras, meus irmãos, que a Bíblia não menciona aqui. Elas vinham, meus irmãos, e traziam os bens e ajudavam Jesus e aos seus discípulos. Está entendendo, meus irmãos? Muitas vezes você não pode ajudar, meu irmão, a um discípulo, meu irmão, particularmente, meu irmão, financeiramente, porque às vezes, meu irmão, você não tem condição, mas você pode abençoar, como nessa manhã você está fazendo, na oração, no jejum. É o melhor, meus irmãos, a oração, o jejum. Mas não quer dizer que é descartável, né, presbitério? Se
você tiver condição, Deus tocar em você, meu irmão, eu senti te abençoar. Porque está na Bíblia. De graça recebei e de graça. Quer dizer, aquele que der, ainda que seja um copo de água, a um dos meus pequeninos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Quem vê que Deus tem galardão para a igreja, quem vê que Deus está abençoando as mulheres de Calabaia, aqui nessa noite de Calabaia, nessa manhã. Se Deus está abençoando as mulheres, irmãos, também não está de fora, não. Quem crê que Deus está te abençoando, irmão, nessa manhã? Então glorifica e exalta o nome dele nessa manhã. Aleluia! E aí, meus irmãos, quando Jesus, meus irmãos, viu, meus irmãos, essas mulheres seguindo a ele, e muitos discípulos, né, meus irmãos, estavam ali meio, meus irmãos, acuados, viu, meus irmãos, ali a entrega daquelas mulheres, eles foram contagiados pela fé daquelas mulheres. E eles passaram a seguir Jesus mais, meus irmãos, ali de perto. E Jesus foi instruindo eles, meus irmãos, acerca, né, meus irmãos, das ofertas, dos dízimos, né, meus irmãos, acerca deles pedir. Se eles pedissem, Jesus ia dar. Se eles batessem, Jesus ia abrir a porta. Se eles, meus irmãos, buscassem, eles iam encontrar, meus irmãos, aquilo que eles mais desejavam. Porque no Salmo 37, no verso 3, a Bíblia fala: confia no Senhor e faz o bem, e habitará na terra, e verdadeiramente serás alimentado por esta palavra. Quem pode glorificar o nome do Senhor aí? Quem está te alimentando, alabasuriando através dessa palavra, abre a tua boca aí e glorifica e recebe o alimento espiritual da Maia que ele está derramando sobre a tua vida nesta manhã. Aleluia! E o verso 4 fala, meus irmãos: deleita-te no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. Ou seja, ele realiza o sonho do nosso coração. Mas há um requisito para que isso cumpra na nossa vida. O versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor. Vou colocar aqui, meus irmãos, uma vírgula aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor. Para entregar o caminho ao Senhor não é fácil. Como nós estamos fazendo essa manhã, deixamos ali, mas eu falo mesmo de limpeza. Eu falei com minha esposa: não aceito isso, não. Isso é maldição de Satanás levar. Chegar na igreja atrasado. E hoje eu cheguei cedo. Pisei na cabeça do campo. Minha esposa ficou até tempo, pisei na cabeça de Satanás. Graças a Deus que Deus colocou essa mulher de Deus na minha vida. Porque, meus irmãos, eu sempre cheguei cedo, meus irmãos. Meus irmãos, chegava antes da igreja abrir. Quando, meus irmãos, eu vim para a igreja de Deus Amor, meus irmãos, eu cheguei com tanta fé. Porque lá na igreja batista que eu estava, meus irmãos, Deus, meus irmãos, vendo aquela mulher ali arrumando um salão enorme, maior do que a central. Sozinha, meus irmãos, mulher de 68 anos. Eu falei: não, eu posso te ajudar a limpar o salão? Eu falei: se quiser ajudar, pode. Peguei o balde, lavei os banheiros, comecei lavando os banheiros. E quando eu vim para a igreja dos amor, não parei não. Comecei lavando os banheiros. Foi lá que Deus me levantou como obreiro. E ali não parei, se precisar de lavar hoje, eu lavo. Sabe por quê, meus irmãos? Nós temos que lembrar, meus irmãos, que Jesus deixou o exemplo. Olha o exemplo dessa mulher lavando os pés dele e secando com os cabelos. Está entendendo, meus irmãos? Quando você desce, tem pessoas que não estão entendendo, agora você vai entender. Quando você desce, Jesus cresce na tua casa, na tua vida. Mas quando você, meus irmãos, está de pescoço empinado, tupetudo, Jesus desce você. Para você entender que você é pó, você depende dele. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 3, ele falou, meus irmãos, que na videira em vossas varas, toda vara que estiver ligada em mim, dará muito fruto, mas aquele que não estiver ligada será cortado e lançado no fogo, porque sem mim nada podeis fazer. Quem crê que você sem Jesus, você não é nada, levanta a mão aí, bate palma e glorifica e exalta o nome do Senhor. Aleluia! E por que essas mulheres, meus irmãos, foram chamadas discípulas? Porque elas abandonaram tudo nesse mundo por amor a Jesus. Largaram tudo por
por amor a Jesus. E Deus, meus irmãos, está falando no Salmo 37, meus irmãos, referência aqui, verso, meus irmãos, do Senhor. Ele fez uma promessa, meus irmãos, de realizar, de satisfazer o sonho do teu coração. Mas aí, meus irmãos, Ele quer de nós a entrega. Você que não jejuava, meus irmãos, volta a jejuar. Hoje, né, meu irmão, muito tempo devido, né, a gente ser hipertenso, tomando remédio de pressão, meus irmãos ali, e meus irmãos foi indo e fui largando esse, né, meus irmãos, esse hábito de jejuar, de consagrar a vida. E Deus sempre cobrando. Hoje não, hoje eu vou pisar na cabeça de Satanás. Ele vai sair do meu caminho, tá lá, vasculhando no meu caminho. Aleluia! E, meus irmãos, eu creio que Deus, a partir, meus irmãos, de hoje, está me dando mais força ainda. Porque, meus irmãos, foi no sábado passado, pastor, né, minha esposa falou, e eu escutando ali no rádio, eu falei, o Espírito Santo tocando, vamos para a vigília ali no Cabana, meus irmãos, veio 2 caravanas de Vitória. E ali, meus irmãos, eu fiz um concerto no Senhor. E voltaram, porque era antes, meus irmãos. Eu sei que não é fácil que o diabo vai lutar. Mas, meus irmãos, o que a Bíblia fala, meus irmãos, no Salmo 20, uns confiam em carro e outros em cavalo. Todavia nós faremos menção do nome do Senhor. Quem nessa noite está fazendo menção do nome do Senhor? Uns encurvam e caem, mas nós permanecemos de pé. Por quê? Porque em nome do Senhor nós saltaremos muralha. Quem crê que nessa manhã, em nome de Jesus, você já saltou a muralha do desânimo, você já saltou a muralha do cansaço, você já saltou a muralha da preguiça, e hoje você está tomando posse da vitória. Levanta a mão. Abascule-me, calabaia. Jesus prosseguiu, meus irmãos, ali, instruindo os seus discípulos. Depois, meus irmãos, ele chegou, meus irmãos, até o dia da crucificação. Eles ficaram tristes. E Jesus cumpriu, meus irmãos, a profecia. Ele desceu depois, meus irmãos, desses 3 dias. Ele teve morto, descer as partes mais baixas. Foi lá, meus irmãos, no inferno. E ali tomou a chave da mão de Lucifer, meus irmãos. E Lucifer não queria dar a chave. Naquele período, meus irmãos, Jesus chegou lá. O inferno estava festejando, né? O primeiro carnaval, né, meus irmãos? E ali, meus irmãos, tomou a chave da mão de Lucifer. E Lucifer vai embora daqui. Porque eles escutaram aquele passo. Estremeceu o inferno, paralisou. E aquela luz vindo, né, meu? Porque lá é trevas. E uma luz, meus irmãos. E eles ficaram cegos na hora. E ali, meu, aquela serpente, né, meus irmãos? Lucifer foi entregar a chave de Jesus. A chave do inferno. E Jesus falou, não, falta mais uma chave. A chave da morte também. Não. Está escrito. E ele teve que entregar a chave da morte. Vai embora daqui, não. Coloca a sua cabeça aqui que volta a cumprir a terceira profecia do profeta. E a serpente canta lá na surianda. Teve que colocar a cabeça ali debaixo dos pés de Jesus. E Jesus esmagou a cabeça da serpente. Quem vem com você nessa manhã está esmagando a cabeça da serpente. Levante a mão aí, bate o pó e glorifica. 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 Você é vitorioso, irmão. Você é vitorioso, irmão. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. E aí, meus irmãos, depois que Jesus mesmo acabou de dar essa instrução, né, meus irmãos, ali, né, meus irmãos, desceu desde as partes baixas, cumpriu a profecia do profeta. Aí, meus irmãos, as mulheres chorando, né, meus irmãos, muito. E de repente apareceu um varão ali, meus irmãos, decalabasurianda, ali, meus irmãos, diante, meus irmãos, do túmulo. E quando aquela mulher, meus irmãos, ali, meus irmãos, deu por si, aquele varão, meus irmãos, ali, chamou ela, vem que tocou nela. Ela falou, meus irmãos, estava ali buscando, né, meus irmãos, no berço, chorando, o berço havia morrido. E quando o Senhor falou para ela, não chore, mulher. Quando ela entendeu, quando ela viu, meus irmãos, a porta aberta ali, aquela pedra, meus irmãos, estava na porta do sepulcro, ali de lado, e o sepulcro aberto, mas não chore. Aquele aqui buscar não está aqui mais, mas já ressuscitou.
vai e avisa os seus irmãos que ele já ressuscitou. E quando eles vieram ali para contemplar, meus irmãos, vendo o sepulcro aberto, são lidos lá, meus irmãos. E quando eles chegaram naquela casa, Jesus, meus irmãos, desceu ali no meio deles. E Tomé, meus irmãos, que era duvidoso, sempre é um duvidoso, né? Mas Tomé desceu, Jesus falou: chega aqui, Tomé, toca aqui. E ele tocou nos cravos, toca que a outra lança traspassou. E ele caiu de joelho, tu és o que Jesus está aqui no nosso meio. Abre a tua boca e glorifica. Abre a tua boca e glorifica. Olha, acabou, meus irmãos, tudo. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus acabou de destruir eles ali, meus irmãos. Ele falou: ide, né, meus irmãos, fazer discípulos de todas as nações, batizando nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho anunciado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E ali, meus irmãos, antes dele ser assunto ao céu, ele falou: vou para o Pai. Aonde fala aqui o versículo 4:49. Eu vou para o meu Pai, mas eis que eu envio a promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora entende porque Deus te chamou aqui nesta manhã. Agora entende porque Deus colocou no servo do Senhor, no presbítero Robson, esta Santa Ceia nesta manhã de consagração, porque Deus te trouxe aqui para te revestir de poder. Se coloca ali, peraí, e sinta esse poder, sinta esse poder.